Então, aqui a nossa programação. Nós vamos ouvir agora Ricardo Mello. O Ricardo é formado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pelotas, onde também é professor atualmente. Mas ele está aqui representando um coletivo de artistas, coletivo CDM. Eu vou ler esse texto aqui, que é um texto de apresentação do próprio CDM. CDM é um grupo de pseudo-artistas que desenvolvem um trabalho de caráter experimental, não aceitando o senso comum e as imposições mercadológicas. Indivíduos interessados em discussões acerca da arte contemporânea, design, sociedade, etc., propondo e realizando, a partir dessas discussões, reações públicas sistemáticas. As reações públicas se constituem de colagens e interferências urbanas gráficas, sonoras e eletrônicas. Essas reações são trabalhos que se inserem diretamente no tecido urbano, rompendo assim, consequentemente, quaisquer relações com o espaço sacralizado de exposição de arte, abstendo-se da dependência do convencional circuito artístico, com tudo que isso implica em relação às percepções específicas destes trabalhos e suas possíveis leituras. Então, Ricardo, por favor, pode começar. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o Alexandre, o Denis e parabenizar eles também, porque é uma iniciativa, né, que acabou sendo concretizada por mérito deles, com certeza. Agradecer a Neiva. E como a Neiva disse, eu estou aqui como representante do coletivo CDM, o Centro de Desintoxicação Midiática, que é esse grupo que surgiu ou ao menos teve a intenção de surgir de alguma maneira em Pelotas no ano de 2003. E eu acho que inicialmente eu tenho que situar assim, o que exatamente é essa circunstância assim, do coletivo CDM e por que surgiu e, enfim, o que veio a acontecer a partir dele desde 2003. Bom, como a Neiva disse, eu me formei em artes visuais e o Leonardo era meu colega na época, a gente se formou junto na mesma turma. E como talvez alguns de vocês conheçam, ou talvez como alguns de vocês podem imaginar, o circuito artístico, digamos assim, ou o cenário posto no que a gente pode entender relativo a artes visuais na cidade de Pelotas, no meu entendimento, fica um pouco a desejar, assim, é restrito, tem lá suas necessidades, carências, eu diria assim. E esse era o cenário que nós nos defrontamos ao nos formar lá em Pelotas. Além de ter todas as dúvidas, enfim, inadequações naturais de qualquer formando, a gente também tinha essa situação de não saber muito bem onde trabalhar, ou onde colocar o trabalho, ou como lidar com tudo isso. Eu queria pedir para ele colocar o primeiro. Durma sempre que puder. Seu trabalho continua sendo feito. Você e ele não tem mais como se separar. A apresentação de imagem, por favor. A apresentação de imagens, por favor. Esse é um trabalho de som, o CDM lida com som, mas eu quero chegar nele um pouco mais devagar. Então, o que aconteceu, e que eu vou apresentar visualmente para vocês também, é que como o
CDM, como nós, como grupo, digamos assim, eu e o Leonardo, naquele momento, nós encontramos essa situação, ou melhor dizendo, não encontramos nenhuma situação, ou encontramos uma situação muito precária, ao menos dentro das nossas pretensões, nós decidimos fazer alguma coisa pelas próprias forças, digamos assim. Foi simples assim, nós saímos para procurar um ateliê, um espaço para que a gente pudesse produzir alguma coisa que a gente já vinha começando a fazer dentro do curso, dentro da faculdade, de maneira talvez muito tímida assim naquele momento, e acabamos encontrando, porque bom, a gente não tinha grana para alugar um espaço maior ou enfim, com uma situação mais, mais ampla, for, e a gente conseguiu encontrar esse espaço minúsculo, que é um espaço de uma garagem, e era o espaço que a gente podia pagar naquele momento. Isso foi em julho de 2013, e a gente conta o início do CDM como sendo nesse momento, mesmo que naquele momento a gente não tivesse uma ideia de trabalhar como grupo ou fazer qualquer coisa nesse sentido, nós dois, depois de formados, pensamos em tentar achar um lugar para que a gente pudesse trabalhar, e era isso. No início era isso. Isso foi em julho de 2003, só que conforme o tempo foi passando e a gente foi fazendo um outro trabalho conjunto, enfim, a gente também sentia essa outra inadequação. Se a gente tinha uma situação de inadequação, digamos assim, interior bom, como que nós vamos fazer o nosso trabalho, como que nós vamos concretizar alguma coisa por forças próprias, já que a gente não tem mais a faculdade por trás. Também essa inadequação acontecia pelo lado de fora. Tudo bem, a gente faz alguma coisa aqui dentro, mas isso vai para onde? Isso vai ser visto por quem e de que maneira? Como nós não tínhamos saída pré-definida, pré-estabelecida para aquilo que a gente estava pensando em produzir de alguma forma, nós resolvemos fazer também isso por conta própria. Em 2003, 2004, nós começamos a perceber uma situação de agrupamento de coletivos pela internet. Começamos a nos comunicar com alguns coletivos, outros, e começamos a ver que tinha muita gente ao longo do Brasil fazendo coisas por si mesmo, colocando trabalho na rua, fazendo intervenção, propondo performances ou ações variadas. E tinha um grupo específico naquele momento, chamado, que existe ainda, chamado pela sigla de CORO, Coletivo em Redes e Ocupações, coordenado naquele momento, eu não sei se ela ainda está na coordenação do CORO, mas naquele momento era coordenado pela Flávia Vivaco, artista de São Paulo. E o CORO, em 2004, propôs que cada grupo de artistas na sua cidade saísse às ruas para fazer alguma coisa. Num determinado dia X de junho, se não me engano, junho ou maio de 2004. E aí eu e o Leonardo vimos esse momento como a oportunidade perfeita para fazer aquilo que já estava nos acometendo há um tempo, de colocar nossos trabalhos ou ao menos algumas possibilidades de trabalho por conta própria na rua e obviamente sem autorização também. Essas colagens que a gente começou a fazer naquele momento sempre acontecem em conjunto. Esse agrupamento coletivo de criação, ele é fundamental para nós. Nós nos reunimos e, enfim, produzimos alguma coisa, e não os trabalhos que a gente coloca na rua são efêmeros e a gente pensa eles para serem dessa forma, e a produção deles é instantânea, digamos assim. Também tem essa espontaneidade, eu acredito. Pode passar. A gente não tinha grana, essa era a situação. Essas contingências acabaram determinando muito do que se constituiu o nosso trabalho ao longo desses anos.
E tivemos que obrigatoriamente pensar nas formas mais baratas e mais acessíveis para desenvolver esses trabalhos. Então, a ideia era fazer, nós não queríamos trabalhar com grafite, com spray, nós não queríamos fazer algo que tivesse esse cunho de permanência e de intervenção dentro da cidade. A gente queria realmente alguma coisa mais efêmera, mais leve em termos de interferência dentro da cidade. Pode passar. Então, várias das colagens que a gente fez, eu vou mostrar algumas para vocês, a gente seguiu esse tipo de processo, de fazer a arte em alguma transparência, um slide, e projetar isso e fazer à mão e pintar à mão. É super artesanal, assim mesmo. Pode passar. Esses trabalhos já são de 2006, só para dar uma ideia desse processo. Bom, a gente trabalha, acabou se definindo, fizemos assim na primeira vez que nós fizemos uma colagem e acabou se definindo dessa forma. Nós nos reunimos num sábado à noite e ficamos a madrugada inteira trabalhando dentro da garagem, e domingo de madrugada, às 5 horas da manhã, a gente sai para a rua colar porque é o horário mais deserto que pode se encontrar a cidade. E isso é importante para a gente, até por uma questão de segurança, eu diria para vocês. Bom, isso é um registro da madrugada. Pode passar. Pode ir adiante. Eu quero mostrar a nossa situação de maneira cronológica, até porque o nosso modo de entender aquilo que a gente fazia foi se modificando, eu diria até para vocês, foi se implementando ao longo do tempo. Eu acho que o coletivo conseguiu ganhar uma autonomia e conseguiu ganhar essa é a palavra mesmo, a qualidade no trabalho ao longo de todo esse tempo que a gente vem trabalhando. Essa era a garagem, esse era o espaço em Pelotas. Para quem conhece Pelotas, fica na Gomes Carneiro, perto da Barroso.